Estamos aqui novamente com vocês para bater um papo. Sexta-feira às 15 horas. Todas as sextas tem uma pessoa que vai vir aqui conversar com vocês em nome do GEPA, né? Para bater um papo e falar sobre alguma coisa dos ensinamentos de Jesus. Para iniciar agora o Evangelho, vamos acalmar um pouquinho os nossos corações. Quem puder, estiver em casa aí mais tranquilinho, dá uma respirada funda, nos conectando com Jesus e buscando dele a nossa fonte maior de amor e de prosperidade em todos os sentidos, né? Então vamos acalmando nossos corações e nesse instante pedir para que Jesus, nosso Mestre, nosso Criador, conduza todos os nossos pensamentos, atitudes e orações no caminho do bem, no caminho da retidão, no caminho da construção de um mundo melhor. Que possamos fazer das suas palavras, além de ensinamentos, práticas diárias, para que a gente possa buscar o nosso progresso espiritual e moral. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Simone, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Pescadores de Amor e, eventualmente, sou convidada, convocada para poder falar um pouquinho com vocês sobre algum ensinamento que o Mestre nos deixa para que a gente possa ter uma vida melhor, porque, na verdade, a gente está aqui para isso, é para evoluir, é para progredir, é para nos tornarmos pessoas melhores sempre, né? Não entrar na zona de conforto e achar que o que tá bom. Nunca está, a gente pode progredir e o progresso é ininterrupto. A gente começa o progresso nessa vida, do primeiro instante de nascimento até o último fio de respiro antes do desencarne, né? Então que a gente possa buscar todos esses ensinamentos. Hoje, especificamente, eu gostaria de conversar com vocês sobre uma prática dentro do Espiritismo muito comum e provavelmente quem é espírita ou já conhece ou já faz isso com regularidade, ou quem não é e gostaria de entender como funciona, eu vou hoje explicar mais ou menos em breves palavras, de uma forma mais simples, como é feito o Evangelho no lar, segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho no lar, na verdade? Ele é efetivamente o que a própria palavra fala. É o estudo, é uma leitura, é um aprendizado das palavras do Cristo para a vida da gente, em família e individualmente também. Na verdade, Jesus Cristo já fazia o Evangelho no lar com os apóstolos, né? Na casa de Simão Pedro, Jesus Cristo se reuniu várias vezes para fazer o Evangelho e para ensinar os discípulos os ensinamentos dele mesmo, do Mestre, né? Então, o Evangelho no lar não é uma coisa nova, não é uma coisa que o Espiritismo criou. Na verdade, o Evangelho no lar é uma prática que nós espíritas adotamos, mas que tivemos como exemplo, como base e fundamento, o que o Mestre Jesus já fazia no tempo dele com os apóstolos, né? Então, como que funciona isso exatamente? Eu peço desculpas para quem já conhece, já sabe, mas eu acho importante a gente ressaltar, porque por várias vezes a gente se depara com dificuldades na vida da gente, na casa da gente, no espaço familiar em que a gente vive, e por vezes a gente não entende o porquê, por que essas coisas acontecem, por que está tudo meio desequilibrado. E na verdade, quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente traz para dentro de casa a figura real, essencial e definitiva de Jesus. A gente busca fazer o Evangelho no lar por conta disso, para a gente poder equilibrar o ambiente da casa, para a gente poder reenergizar o ambiente da casa, para a gente poder equilibrar as pessoas que vivem dentro daquela casa. E a gente consegue isso de que forma? Estudando, lendo e refletindo em cima da palavra de Jesus. Então, o Evangelho no lar nada mais é do que uma prática que normalmente se faz em família, mas que eventualmente não é obrigatório. Você pode fazer o Evangelho no lar sozinho, sem problema nenhum. E essa prática permite que a gente equilibre e traga harmonia para dentro do ambiente do lar. Quem não quer isso? Quem efetivamente não quer ter a sua casa, a sua morada como um canto de refúgio
de tranquilidade, de paz, de harmonia. E por vezes, as nossas orações individuais, claro que servem, claro que ajudam, mas quando você pode fazer isso no ambiente de família, com todos os integrantes da casa juntos, olha a energia como é maior, olha como isso é muito mais importante, né? Então, o Evangelho no Lar é a prática desse ensinamento. E eu separei mais ou menos em etapas de como que a gente pode nos organizar para começar a fazer esse Evangelho, ok? A primeira, na verdade, é a gente dispor, normalmente a gente vai buscar um ambiente da casa mais tranquilo, qualquer ambiente que vocês achem mais interessante. Eu vou dar o exemplo da minha casa. Aqui na minha casa nós fazemos aos domingos, à noite, de preferência a gente estabelece um horário mais ou menos definido. Por quê? Porque quando a gente determina um dia e um horário, todas as conexões divinas, todos os anjos, todos os espíritos de luz que trabalham em nome do Cristo, vêm ao nosso encontro nos ajudar e nos assessorar nesse momento também. Porque nós não estamos sozinhos. Esse é o grande segredo do Evangelho. Nós estamos em família, reunidos em família ou individualmente, como eu já disse, não tem problema nenhum. E naquela hora nós buscamos uma conexão com o mais alto. Essa busca, esse encontro é dos dois lados. É de nós encarnados e é de quem está do outro lado, no outro plano, que por vezes pode ser os nossos mentores, os nossos anjos de luz, e que por vezes também eles vêm acompanhados de espíritos menos esclarecidos, que estão necessitando ouvir exatamente aquela palavra que vai ser proferida naquele dia, para através da nossa fala, eles terem o entendimento, o ensinamento que é necessário para eles também do outro lado, lá no plano espiritual. Então, todos somos beneficiados, nós encarnados e aqueles que estão do outro lado e que precisam também ouvir da palavra do Cristo. Então, a primeira coisa é buscar um ambiente tranquilo dentro da sua casa. Precisa ser exatamente em casa? Não. Se eventualmente você não achar tempo nem disposição para fazer isso na sua casa, você pode até fazer isso no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Se lá você encontrar um local calmo, tranquilo para fazer isso, não há problema nenhum. Você pode fazer o Evangelho num parque, se você estiver num local aberto e você tiver um livro, alguma coisa que você possa ter como base de leitura e reflexão, pode ser feito também. Mas normalmente a gente faz isso no ambiente de casa, de dentro de casa, que é para buscar essa harmonia com todos os outros integrantes do lar. Então, aqui na minha casa, normalmente nós fazemos na cozinha, na mesa da cozinha, e colocamos um copo de água para cada integrante que vai participar da oração e da reflexão do Evangelho. Você pode colocar uma garrafa de água e depois distribuir essa água, porque essa água, no instante que ela é posta em cima da mesa, você está abrindo um canal de fluidificação. Os anjos de luz, os benfeitores que estão nos auxiliando naquele instante, emanam do seu amor e da sua evolução energias positivas, equilibrando aquela água. Cada pessoa da família tem a sua dificuldade, tem o seu problema, está passando por talvez alguma dificuldade física. Quando você separa esses copos individualmente, essa água individualmente, você proporciona que cada copo seja fluidificado e que naquele copo seja dada a energia, os fluidos necessários para o tratamento daquela pessoa especificamente. Então, seria interessante, se fosse possível, que se fizesse individualmente. Mas nada impede também que isso seja feito com uma garrafa única de água, por exemplo, uma jarra de água, e isso seja compartilhado depois. Pode ser garrafa com tampada, com tampinha, destampada, porque algumas pessoas perguntam, mas eu deixo a garrafa tampada, eu deixo destampada? E isso pouco importa, porque, como já foi dito no GEPA várias vezes, os espíritos de luz, amando de Jesus, vão mandar o fluido, estando tampado ou não a garrafa. Isso é um detalhe. Na verdade, o poder deles em ajudar, em nos ajudar, é maior e muito mais profundo do que o que uma tampinha de garrafa poderia prejudicar ou não esse fluido, né? Dentro do copo, da garrafa, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente dispõe, então, esses copos na mesa, para que cada um receba a sua água no final do Evangelho.
Ok? Então, essa é a primeira etapa, colocar a água. Se a pessoa quiser, ou se a família quiser, pode colocar uma música de fundo. Uma música em que vocês consigam se tranquilizar, que traga harmonia, que traga tranquilidade para o ambiente. Caso você queira dispor de uma música ambiente que te proporcione uma certa paz, uma tranquilidade, também pode, não tem problema, tá bom? Só colocar num tom baixo que te traga conforto e você pode colocar uma música sem problema nenhum. Depois que estão todos já sentados na mesa, com os copos já postos, com cada um com a sua água, um dos familiares inicia uma prece, uma oração inicial para fazer a abertura do Evangelho. Uma oração que normalmente é feita do coração. Caso você queira fazer qualquer outra, quer fazer uma oração inicial com o Pai Nosso, sem problemas nenhum. Pode abrir mão de qualquer oração que você já conheça e fazer essa oração, ou se preferir, pode pedir do coração. Então, normalmente a prece inicial, a gente pede permissão, a gente pede ajuda de Jesus, através dos seus espíritos de luz, para nos auxiliarem naquele instante, e que a gente possa absorver o máximo do aprendizado, e que aquele aprendizado traga harmonia, traga equilíbrio, traga prosperidade para todos que estão ali. Então, é uma prece inicial rápida, feita de coração, para a gente se organizar e os espíritos que nos acompanham também entender que a partir de agora se inicia o Evangelho, tá bom? Então, depois dos copos postos, a gente se organiza fazendo uma oração. Qualquer um pode fazer a oração. Aqui em casa, eventualmente, a gente reveza. Normalmente sou eu que faço, mas, assim, por vezes eu até insisto para que os meus filhos façam. Eu acho importante eles verbalizarem, né, o que estão sentindo, o que estão pensando. Então, às vezes eu deixo às vezes um faz a prece inicial, o outro faz a prece final. E eu acho importante porque todo mundo começa a se conectar com aquele momento, né? Normalmente, para nós que somos espíritas, a gente costuma seguir o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um livro base da doutrina, né? E normalmente nas casas ou as pessoas que queiram fazer podem se utilizar do Evangelho segundo o Espiritismo para fazer as suas orações, seu entendimento, seu estudo, na verdade, né? Do Evangelho. E você pode fazer isso de duas formas também. Você pode fazer aleatoriamente, você pode abrir qualquer página do livro e fazer uma leitura, porque o livro é feito em capítulos curtos, né? Você consegue fazer a leitura e explanar sobre essa leitura. Ou você pode fazer ele numa forma sequencial, né? Cada dia marca uma página, vai lendo, marca onde parou, na outra vez dá sequência àquele estudo. E ele pode ser feito dessas duas formas também, sem nenhum problema. Precisa ser só o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, não precisa. Você pode usar, na verdade, alguns livros que tragam o estudo e o ensinamento do que o Cristo quer que a gente faça, do que ele veio aqui na Terra nos ensinar. E você pode pegar algumas leituras para fazer isso. Normalmente, a gente busca livros de estudo que são capítulos curtos, sucintos, que você consegue fazer uma leitura não muito extensa, né? E você consegue explanar depois sobre essa leitura. Nós aqui em casa estamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, já faz um ano mais ou menos que a gente está nas últimas páginas, a gente conseguiu fazer a leitura do Evangelho todinho, em família, cada final de semana um capítulo, né? E a gente está lá nas últimas páginas, já nas páginas de orações finais, lá no finalzinho. E tá vendo que interessante? A gente conseguiu, através desse estudo, fazer a leitura de todo o livro, que aprende, que nos ensina, que nos envolve, nos mostra o caminho da bondade, da prosperidade e da conversão com o Pai, né? Então, você pode pegar qualquer livro, tá bom? Lê aleatoriamente ou segue na sequência. O que a gente pode fazer também, outra pergunta que às vezes vem pra gente: quantas vezes eu posso fazer o Evangelho quantas vezes eu faço o Evangelho na semana, né? Isso assim, é aleatório e vai de cada família.
Em família, nós fazemos o nosso evangelho aqui na minha casa uma vez por semana. Mas é uma vez por semana? Não. A pessoa faz quantas vezes ela achar necessário. Eu conheço pessoas que fazem o evangelho no lar diariamente. Perfeito, perfeito. Na verdade, a gente sabe que quanto mais, melhor. Tudo que vem do Cristo, tudo que vem dele, da essência dele, e a gente assimila e coloca em prática, quanto mais, melhor. Né? Não tem contraindicação, né? Não é um remédio que vai fazer mal. Pelo contrário, quanto mais se estuda, quanto mais se lê, quanto mais se conhece do Cristo, melhor para todo mundo, né? Então, você pode fazer quantas vezes você quiser. O certo, talvez, o ideal, uma semana que tem 7 dias, sei lá, 2, 3 vezes por semana, talvez. Mas a gente, por conta dos compromissos, da correria, a gente acaba... muitas famílias não conseguem se organizar de estarem juntas, né, para poder fazer isso. Então, acaba escolhendo um dia da semana, que é o nosso caso, né? Mas é aberto, a pessoa faz do jeito que ela achar melhor. Uma outra dúvida também, às vezes as pessoas perguntam, e se eu não tiver, vamos supor, que nem aqui na minha casa a gente faz em 4, somos eu, meu marido e 2 filhos. E se um não tiver? Um domingo que a gente faz, sei lá, o meu filho mais velho não está. Não tem problema, faça com quem está em casa. E se eu estiver em casa, mas o meu marido se negar a fazer, ele também está em casa, mas ele não quer fazer. Não tem problema. Se ele não quiser participar, o convite tem que ser feito. Insistir que talvez exatamente o problema dele não querer é porque a gente vai ter um monte de influência atrapalhando tudo isso, né? Porque a gente sabe que assim como tem forças do bem, tem forças que estão desequilibradas e que não querem, né? Que a gente progrida, que a gente evolui e vão impedir esse evangelho de ser feito. Porque se esse evangelho traz harmonia, equilíbrio, entendimento, exemplo, para a gente melhorar, progredir como pessoas, como seres humanos, como espíritos imortais, tem muito espírito que não quer, principalmente aqueles que não são muito afins, né, a nós, e que vão fazer de tudo para atrapalhar. Então, provavelmente, assim, um pouco antes do evangelho, se você programar o evangelho, sei lá, domingo à noite, um pouquinho antes, vai chegar uma visita, a vizinha vai apertar a campainha te chamando para falar alguma coisa, o telefone vai tocar, é algum parente que de repente quer falar com você, surge uma discussão em família, os empecilhos podem ser inúmeros. E o que mais a gente tem que ter em mente é que, na verdade, se tudo acontecer para impedir esse momento de oração e de estudo, a gente tem que se esforçar mais ainda para falar, não, eu vou fazer, eu preciso fazer. Porque se tem alguma coisa indo contra, a gente tem que lutar a favor para fazer a coisa progredir, a coisa ir para frente. Então, que possamos sermos assim insistentes e persistentes na hora que a gente determinar o estudo do Evangelho. Então, se por acaso o telefone tocar, peça desculpas para a pessoa e fala, olha, eu no momento não posso falar. Se você perceber que o assunto vai se prolongar e por vezes não é um assunto importantíssimo que precisa ser falado naquela hora, explica para a pessoa, abre o jogo, fala, olha, nós estamos iniciando uma oração em família, posso te ligar assim que eu terminar? Daqui meia horinha eu te ligo para você. A vizinha apertou a campainha, se for uma coisa urgente, atende rapidamente. Se não for, se você percebe que é alguma coisa assim que você pode resolver depois, primeiro convide a participar. Pergunte, olha, nós estamos iniciando uma oração em família, você não gostaria de participar? Ou se a pessoa se negar, não tem problema, você pede licença e vai continuar no teu evangelho. Se brigar com alguém da família, se acontecer alguma coisa que atrapalhe aquele momento de estudo, drible essa dificuldade, passe por cima disso e faça com quem está disponível. Quem está na casa e quer fazer. 2, 3 pessoas, façam. Se você estiver sozinho ou se você estiver com mais pessoas em casa, mas só você estiver disposta a fazer, faça você. Faça você. Porque a tua energia, a tua vibração, a emanação de coisas boas que você vai receber vai equilibrar o teu lar, né? Primeiramente vai equilibrar a tua casa. E, por sequência, você equilibrando o seu lar e a sua casa, essa energia se expande para as pessoas que talvez, por algum motivo, não queiram estar participando daquele momento, daquele estudo, tá ok? Mas nada é desculpa para a gente deixar de fazer, né? De cumprir lá com o nosso estudo.
Você abrindo a página, quando você vai fazer a leitura, o Evangelho o que que é? O estudo da palavra do Cristo. Então, normalmente, você vai ler um trecho, um determinado trecho, em voz alta. Mesmo que você esteja só. É importante aumentar um pouquinho o tom de voz, porque encarnado você está só, mas desencarnado pode ser que tenham mais pessoas te acompanhando. E as pessoas precisam, os espíritos precisam ouvir o que sai da sua boca. Porque alguns ainda não têm o desenvolvimento necessário para mentalmente entender o que você está lendo, caso você não consiga verbalizar. Então é importante, mesmo sozinho, verbalize, faça o evangelho em voz, num tom mais brando, mas faça num tom que seja audível, para quem estiver ao teu lado, necessitando daquela palavra, que também possa compartilhar do que você está lendo, tá ok? Quando você termina a leitura, normalmente depois da leitura a gente faz uma explanação, a gente faz uma explicação. Cada um vai falar, vai comentar o que entendeu. Isso é uma outra coisa muito importante, porque quando você se obriga a explicar o que você leu, uma que todo mundo que está te acompanhando vai ter que prestar muita atenção na leitura, porque depois todo mundo vai falar alguma coisinha. No meu caso, que eu tenho filhos menores, né? O mais velho nem tanto, mas o caçula ainda pequeno, a gente faz questão de, assim, explicar, porque por vezes tem termos um pouco mais complexos, talvez ele não entenda, né, no momento, mas a gente explica, explana, e a gente também pergunta para ele, ó, o que que você entendeu? O que que você achou do estudo, dessas palavras? O que que você... E por vezes a gente acha que não, que eles não entendem, que eles não estão ouvindo, que eles estão muito dispersos, mas ele fala e ele explica até melhor do que a gente conseguiu entender. Então, essa é uma hora também de cada um colocar a sua opinião. E a gente acaba, às vezes, falando exatamente do que o texto falou, e às vezes a gente pega ganchos do próprio ensinamento que contém nos livros, e a gente acaba estendendo esses ganchos para outras coisas. Aí a gente aproveita, se ele fala assim, por exemplo, de moral, de boa conduta, alguma coisa assim, a gente aproveita para reforçar, principalmente para os filhos, a questão moral da vida, né? Por exemplo, olha, vocês estão vendo? A gente precisa andar no caminho do bem, a gente precisa procurar boas companhias. Olha, é importante porque tudo que a gente faz na vida tem ação e reação, tudo que você faz tem retorno. Então a gente aproveita o gancho do texto e tenta ampliar um pouquinho mais o assunto para a gente trazer para a prática nossa, e eu como mãe falo, principalmente dos filhos, os ensinamentos da vida. Então, por vezes, fala de vícios. Aí a gente aproveita o gancho e fala, olha, a pessoa quando está no vício, ela está sendo influenciada por espíritos que se alimentam daquele objeto, daquele produto, né? Seja ele bebida, droga, o que for, né? Vocês estão vendo como é que funciona? Aí a gente aproveita a deixa do livro, do ensinamento do livro, e traz para o dia a dia deles um ensinamento para que eles possam ter na prática o que os ensinamentos podem trazer de bom para a gente, né? Então fica a dica, tá? Para a gente explanar sobre a leitura, fazer um entendimento do que se leu, explicar em voz alta entre os participantes e pedir para cada um falar um comentáriozinho e a gente pega um ganchinho ali de vez em quando para poder falar alguma coisa para os filhos, tá bom? Uma outra coisa que é interessante, aproveitando, normalmente quando a gente lê um texto, principalmente quando a gente abre ele de forma aleatória, né? Porque é tão engraçado que como nós somos intuídos para o ensinamento, os espíritos de luz normalmente nos conduzem a leituras assim que são pontuais para algumas pessoas da família. E o que às vezes costuma acontecer? Isso é muito comum porque já aconteceu em casa e a gente já percebeu isso e agora está tentando corrigir, né? Você faz uma leitura que a pessoa fala de egoísmo, por exemplo, né? No texto lá está falando sobre egoísmo. E aconteceu alguma coisa na semana, em família, que levantou uma causa parecida com essa, de egoísmo, alguma coisa assim. Aí você fala assim, fulano, tá vendo? A palavra de hoje é para você. Você tá aqui, ó, tinha que ser para você. Então é bom evitar esse tipo de comentário. Por quê?
Porque naquela semana pode ser que seja para ele, na semana seguinte pode ser que seja para você. Então, apontar o dedo, e mesmo que seja mentalmente, falar assim, eu queria tanto que o fulano tivesse aqui, porque isso aqui é para ele isso. Mentira, aquilo é para você, mais do que você imagina. Pode até ser que aquela palavra sirva para você e também para uma outra pessoa. Mas quando você aponta, fulana, isso é para você, o evangelho hoje foi para você. Na verdade, a gente está assumindo uma posição assim de acusador, e um pouco egoísta, porque parece que só a palavra, só o puxãozinho de orelha, porque normalmente todo ensinamento do Cristo vem com puxãozinho de orelha para as nossas atitudes no dia a dia, né? Porque a gente ainda erra e falha muito, né? Então, quando é assim, é bom a gente entender que, na verdade, o que está ali, o que foi lido, o que foi explanado e esclarecido, é para todo mundo. É porque todo mundo, em um grau maior ou menor, precisa ouvir aquilo. Tá bom? Então vamos evitar, né, o apontar o dedo, que isso não é bom em hora nenhuma, né? Muito menos na hora de estar estudando o evangelho, né? Aí depois, a quinta etapa, depois que se explanou, depois que se explicou, cada um deu sua opinião, né? A gente vai ter o que no final? Normalmente a gente faz o encerramento, isso não costuma demorar muito, em média, pessoal, eu tiro por base o que a gente faz em casa, da oração inicial, da hora que a gente se senta à mesa até a hora que a gente finaliza, em torno de 20 minutos, mais ou menos, né? Não é mais que isso, um pouco mais, meia hora, não tem um tempo certo, tem que ser meia hora, deu meia hora tem que parar, não, às vezes é um estudo mais curto, né? Porque talvez o texto seja mais simples, a gente consegue explanar de forma mais rápida, resolver rápido, explicar, e ele acaba rápido. 15, 20 minutos se encerra o evangelho. Às vezes é um tema mais complexo, que nessas horas que a gente puxa, às vezes, o comentário para algum problema que a família vivenciou, isso acaba estendendo um pouquinho. Também não tem problema, meia hora, 40 minutos, né? Mas em média é esse tempo, que é o tempo de você ler, explicar, e depois fazer a oração final. A oração final, assim como a inicial, é a mesma coisa. Família fecha os olhos, a gente respira fundo, depois que a gente ouviu a palavra de Deus, depois que a gente viu que tudo que vem dele é ensinamento, é amor, é caridade, é correção moral, é evolução espiritual. Depois que tudo isso acaba, a gente encerra. E normalmente, quando a gente encerra, aqui em casa particularmente, a gente abre um parênteses para pedir para todas as pessoas que estão à nossa volta. Porque por vezes a gente fala assim, eu agradeço pela semana que eu tive, a gente pede a Deus que abençoe a nossa semana que se iniciará, né, hoje, obrigada a Deus pela saúde, obrigada a Deus por tudo. E às vezes a gente lembra de um parente que está doente, aí a gente pode nesse instante pedir para ele, né, para que toda aquela energia, todo aquele fluido de coisas boas cheguem até ele. E a gente sabe que o pensamento, quando você pensa, se concentra, ele se plasma e ele pode até virar uma bênção, uma cura, uma ajuda para uma pessoa que às vezes está tão longe ali de vocês naquele instante. Então, pode ser feito assim, você pode pedir por alguém, você pode pedir pelas pessoas no geral, você pode pedir por todas as pessoas que estão doentes num leito de hospital, a gente pode pedir por todas as pessoas que estão ao relento, no frio, aquela, né, porque a gente, aqui em casa, normalmente a gente faz à noite, e normalmente à noite tá frio, né, e esses dias principalmente, e aí a gente lembra de quantas pessoas não estão debaixo de um teto, quantas pessoas não podem receber um prato de comida quentinho para acalentar tanto a fome espiritual como a fome física. E aí a gente aproveita aquele momento de agradecimento, de encerramento do Evangelho, para pedir para tudo que você acha que é necessário, para as pessoas que você acha que precisam, conhecidas e pessoas desconhecidas, pessoas que estão na rua. Aí a gente mentaliza, a gente fecha os olhos e a gente imagina que a nossa casa é um grande foco de luz e que aquele foco de luz ele é tão intenso, ele é tão grande que ele invade, ele sai, ele dispersa do nosso local ali de residência e ele emana energia e luz para todas as casas que estão à nossa volta,
Quando você pensa isso, você vai pensando em todos os seus vizinhos, de trás, da frente, dos lados, e é uma propagação de energia, de amor e de luz que não tem fim. Se você imaginar que você está sozinho, ou que seja em família, e que está todo mundo pensando a mesma coisa, essa energia, essa luz que chega até nós, pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, ela se propaga para o universo. Ela vai ao local que não tem limite, que não tem fim. Então é um momento muito bom, muito gostoso de saber que a gente está ali e está podendo explanar e fazer essa luz assim expandir para todos os locais que estão próximos da gente e aqueles que estão distantes. E aí normalmente a gente faz o encerramento com uma oração e terminando a sua oração, que você faz do coração, do jeito que você achar melhor. E da mesma forma que se faz a oração inicial, se faz a de encerramento com qualquer pessoa. Normalmente né, quem está mais disponível, quem quer falar, quem quer agradecer. E aí se um outro quiser complementar, às vezes lembrou de uma pessoa que está doente, de um amigo que está necessitado, aproveita o gancho e né, completa, né, a oração pedindo especificamente por aquela pessoa e aí faz o encerramento. Se encerrando com a oração, se toma a água fluidificada. Aí cada um pega o seu copo e toma a água. E a gente toma a água agradecendo, porque a gente não consegue imaginar a quantidade de irmãozinhos desencarnados que estão necessitando daquela palavra e que puderam, por misericórdia divina, serem trazidos até próximos de nós para ouvirem aquela palavra. E quantos irmãos de luz, espíritos de luz que também nos acompanham, nos ajudam, que em nome de Jesus também venham ao nosso encontro, nos ajudar e nos auxiliar. Aí a gente toma aquela água agradecendo, né? Se sentindo assim plenos e com missão cumprida. Eu falo, quando a gente termina a oração, parece que a gente termina uma missão, parece que a gente precisa daquilo para fechar, né, a semana assim com chave de ouro. Então, pessoal, então é mais ou menos isso daí, tá? Eu quis mais ou menos explicar. Eu peço de novo desculpas, porque eu sei que para algumas pessoas isso é uma coisa tão comum, tão banal, já acontece há tanto tempo, né? E que as pessoas fazem, né? Muitos espíritas já praticam, já fazem isso, outros sabem disso, mas não fazem. Fica aí o puxão de orelha, né? E para quem nunca fez e gostaria de iniciar, gostaria de começar o Evangelho, faça hoje, não espere. Inicie essa missão, esse compromisso de fazer o estudo da palavra do Cristo dentro do seu lar, tá? De preferência. E é isso aí, gente. Qualquer dúvida, se alguém quiser comentar alguma coisa, ficou alguma coisa sem saber, a gente pode falar, né? Pode ficar para um próximo encontro, eu explanar alguma dúvida, alguma coisa. E a gente aproveita e agradece infinitamente a oportunidade de Jesus Cristo de nos permitir esse encontro virtual, para a gente bater um papo um pouquinho e a gente trocar essas figurinhas, vocês falando do que vocês sentem, precisam, e eu do lado de cá, na minha humilde ignorância, tentando passar alguma coisa do que a gente sabe, do que a gente vivencia, para a gente poder fazer um mundo melhor, para a gente sofrer menos, para a gente buscar mais os ensinamentos do Cristo e viver uma vida melhor, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, que Jesus nos acompanhe, nos proteja, nos guarde, que os seus anjos de luz que trabalham infinitamente no seu nome venham ao nosso encontro, nos iluminar, nos abençoar e nos guiar no caminho sempre do bem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, amigos. Até um próximo encontro.